azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz, nasceu Jesus, chegou o Natal. Papai Noel voando a jato pelo céu, trazendo o Natal de felicidade e um ano novo cheio de prosperidade. Em 1924, foi fundada em Berlim o Sindicato Condor. A empresa era um consórcio aéreo experimental e tinha como objetivo promover a venda de aeronaves e material alemão, com interesse no tráfego aéreo da América do Sul e da América Central. Mas em 1926, o governo alemão, junto com a recém-criada Lufthansa, assumiram o controle da Condor. E voltando para o Brasil, o imigrante alemão Otto Ernst Mayr buscava apoio do governo brasileiro para a criação de uma companhia aérea, no qual conseguiu apenas no estado do Rio Grande do Sul. E a mão de obra e a aeronave ele conseguiu através do Sindicato Condor, lá de Berlim. E o Sindicato Condor trouxe para o Brasil o modelo J da Dornier, apelidado de Atlântico, com capacidade para 9 passageiros. Mas como tudo não era de graça, o Sindicato Condor tinha 21% do lucro da Varig. E a primeira rota da Varig ficou conhecida como Linha da Lagoa e ligava Porto Alegre, Pelotas e o Rio Grande. No entanto, a Condor queria continuar presente no Brasil e criou uma subsidiária brasileira. Em pouco tempo, a Condor se tornou a segunda companhia aérea mais importante do Brasil, atrás apenas da Pan Air do Brasil. E enquanto a Varig voava apenas no estado do Rio Grande do Sul, a Condor voava para o Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E quando o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, na década de 40, ao lado dos Estados Unidos e contra a Alemanha, as companhias aéreas brasileiras de origem alemã, como a Varig e a Condor, tiveram que cortar seus laços com a Alemanha. Na Varig, o fundador e presidente Otto deixou a companhia e, em seu lugar, assumiu o gaúcho Rubem Martim Berta, o primeiro funcionário da Varig, contratado pelo próprio Otto. E até o momento, a frota da Varig era composta por aeronaves alemãs. E devido à Segunda Guerra, era cada vez mais difícil conseguir peças para essas aeronaves, forçando assim uma renovação da frota. A primeira aeronave adquirida foi um de Havilland Dragon, e com ele, a Varig iniciou seu primeiro voo internacional, entre Porto Alegre e Montevidéu. Por outro lado, a Condor foi nacionalizada, e todos os alemães foram afastados, e a companhia foi rebatizada como Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul. E com o fim da guerra, as companhias aéreas optaram por comprar aeronaves remanescentes. A Varig fez pedidos do Douglas DC-3 e do Curtiss C-46. Em 65, a Varig estava voltada para sua mais glamurosa rota, ligando o Rio de Janeiro a Nova York. Porém, a companhia tinha duas principais concorrentes, a americana Pan Am e a brasileira Real. A Pan Am era simplesmente a maior e mais poderosa companhia aérea do mundo. E para competir com ela, a Varig sabia que precisava caprichar no serviço, tanto em terra quanto a bordo. Já a Real também era novata nas rotas internacionais e passou a voar para Los Angeles e Miami. Mas a disputa mais marcante ficou mesmo por conta de quem tinha a aeronave mais moderna. Inicialmente, a encomenda da Varig eram de 3 Lockheed, conhecidos como Super E Constellation. Porém, a empresa optou por uma aeronave mais moderna, o Lockheed Super G Constellation, e a Real optou pela versão Super H Constellation.
E com isso, as pessoas pensavam que o Constellation da Real era mais moderno do que o da Varig, já que a letra H vinha depois do G no alfabeto. Mas a verdade é que tanto o H quanto o G eram a mesma aeronave. A diferença era que o H permitia à companhia adaptar rapidamente a aeronave para transportar carga. Pouco tempo depois, chegaram mais 3 Lockheed para a Varig. Dessa vez, o Constellation era equipado com o Wingtip Tank. O Super G Constellation podia voar do Rio de Janeiro para Nova York, apenas com uma escala. Foi então que a Varig teve a ideia de pintar em vermelho nesses tanques as palavras Super Intercontinental, sendo que a letra I foi pintada bem grande, de modo que olhasse de longe e se lesse Super I, pensando então que se tratava de um Super I Constellation. Como a letra I vinha depois do H no alfabeto, o Constellation da Varig deveria ser mais moderno do que o da Real. E apesar dessa disputa toda, em 1961 a Varig comprou a Real e passou a operar tanto o G Constellation, o H Constellation e o I Constellation. E em setembro de 59 chegou o primeiro jato do Brasil. E uma curiosidade, a Varig foi a primeira companhia aérea do mundo a operar um jato puro no aeroporto JFK em Nova York. E com os Caravelle, a duração de voo do Rio de Janeiro para Nova York foi reduzida de 25 horas nos Constellation para 14 horas. Varig inicia no Brasil a era do jato puro, voando com o Caravelle, impulsionado por 2 reatores Rolls-Royce de 10 mil quilos de empuxo. O jato em toda sua força, o jato puro, o Caravelle cruza o espaço a fantástica velocidade de 800 km horário. Caravelle, o mais avançado birreator da atualidade. Varig, a pioneira no Brasil também da era do jato. E a Real acabou fechando um acordo para a compra de 5 Electras. E a Varig sabia da má fama da aeronave e não queria receber eles de jeito nenhum. Sendo assim, enviou um representante para os Estados Unidos, só para cancelar a compra. Mas os americanos não aceitaram. E a Varig foi obrigada a receber as aeronaves no dia 9 de setembro de 62. Pelo Electra, vamos viajar. É da Varig, é da Varig. É rápido, econômico, silencioso. O serviço de bordo é primoroso Para todo o Brasil, vamos viajar pelo Electra, pelo Electra. O Electra 2 da Varig custa 10% menos que o jato convencional. Ele é veloz como um jato. Silencioso como jato. E é 20% mais barato. Ele é o Electra. Electra 2 da Varig. O maior e mais veloz jato hélice. E em 1960, finalmente chegaram os Boeing 707, a principal arma da Varig contra a Pan Am. A Varig havia escolhido a versão 400, justamente porque essa versão era a única capaz de voar entre o Rio de Janeiro e Nova York sem escalas, já que a Pan Am operava um Boeing 707-300, que não tinha autonomia suficiente e precisava fazer uma escala. Os jatos Boeing continuam na frente. 250 Boeings estão servindo 22 companhias aéreas, as melhores da América e da Europa. Construídos para liderar por muitos e muitos anos, os jatos Boeing transportam atualmente mais de 32 mil passageiros por dia. Os jatos Boeing são os mais experimentados em todo o mundo. Por essa razão, foram preferidos pela Varig. Direto e mais rápido para Nova York. E isso dava uma grande vantagem à Varig, já que ela era a única a oferecer voos entre o Rio e Nova York sem escalas. No entanto, nem tudo era glamour. E tudo ia bem, até que em 70, a Boeing e a Pan Am apresentaram ao mundo o novo 747-100. E a partir daquele momento, o 707 se tornava um avião do passado. E a Varig sabia que era questão de tempo para a Pan Am colocar o 747 na rota para o Rio.
E foi então que a companhia encomendou o Douglas DC-10, no dia 1º de julho de 74. E mesmo sendo um widebody, o DC-10 não fazia tanto sucesso quanto o Boeing 747. O motivo não era muito difícil de descobrir. O fato é que o 747 era o maior avião comercial da história. 4, 6, 8. Na classe econômica do novo DC-10 da Varig, os lugares estão distribuídos de 2 em 2. Você está sempre junto a um corredor. Por isso, a Varig lançou o DC-10, o jato de primeira grandeza, para ter mais espaço para seu conforto e, por que não, para seu passeio. Bom, pessoal, queria eu ficar aqui falando só coisas boas sobre a Varig, falar o quanto ela cresceu e se tornou uma empresa cada vez mais reconhecida. Mas no finalzinho dos anos 80, muita coisa aconteceu no Brasil. Começando em 86 com o Plano Cruzado, que congelou os preços das tarifas aéreas, mas os custos operacionais da Varig aumentaram, estimulando a sua primeira crise financeira. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado; extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros; conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário; extinção da correção monetária generalizada; escala móvel de salários; congelamento total de preços, tarifas e serviços. Eleição presidencial. Os resultados são da pesquisa estimulada. Se a eleição fosse hoje, os resultados seriam esses. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, seria o terceiro, com 11%. Leonel Brizola, do PDT, ficaria em segundo, com 16%. E Fernando Collor de Mello, do PRN, seria o primeiro, com 31%, pelos números do Ibope. Pois é, e quem ganhou essa eleição foi o Collor. E em 1990, ele abre o mercado brasileiro para empresas estrangeiras. O presidente Fernando Collor anunciou logo no início da manhã as medidas que mudam a vida do país. E a Varig viu chegar a United, American Airlines, Continental, Delta e muitas outras, além das brasileiras. E aí chegou o ano de 91 com mais uma guerra. E dessa vez foi a Guerra do Golfo. O preço do petróleo disparou muito e o setor da aviação, assim como outros setores, enfrentaram uma recessão. A guerra explode no Golfo Pérsico. A aviação aliada despeja uma chuva de bombas no Iraque na maior ofensiva aérea de todos os tempos. O Iraque transforma uma refinaria de petróleo da Arábia Saudita numa imensa fogueira no deserto. E em 93 tivemos o processo de reestruturação da Varig. E esse processo de reformulação termina com a demissão de 3.000 funcionários. Mas eu gostaria de dizer da nossa satisfação, da nossa alegria de estarmos aqui hoje em Porto Alegre para, de uma forma franca, conversarmos sobre os problemas da nossa Varig, o que nós temos atravessado esses últimos meses, todas as providências que estão em andamento para solucionarmos as nossas dificuldades maiores de curto prazo, depois médio e longo prazo, e bem como ver as nossas perspectivas para o futuro. Todos estamos sentindo de uma forma ou de outra. Estamos atravessando uma fase muito dura em nossas vidas, restrições reais, contenção de despesas, de salários, infelizmente dispensas, ambiente de incerteza, boatos e informações desencontradas, algumas vezes até mesmo disseminadas com a intenção deliberada de confundir.
E apesar da Varig estar em operação, daqui para frente a empresa só entrou em declínio. Em 2001, a Gol entra na disputa pelo mercado doméstico. E foi em 2001 também que houve os atentados de 11 de setembro. E a companhia aérea decide pedir ajuda ao governo. E o governo, por sua vez, que deveria ajudar a Varig, que tinha chances de sair desse buraco, decide colocar um ponto final na história da pioneira. Afundada em dívidas, a Varig foi comprada em 2006 por 24 milhões de dólares pela Varig Log, que faz transporte de cargas e encomendas. Quase um ano depois, a Varig foi repassada à Gol, desta vez por 320 milhões de dólares. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, a ex-diretora da Agência Nacional de Aviação Civil, Denise Abreu, que deixou o cargo após críticas de que seria uma das responsáveis pela crise aérea, deu a versão dela sobre a negociação. Ela diz que foi pressionada pela ministra Dilma Rousseff a aprovar a venda da Varig para um fundo americano, o Maitland Patterson. A lei brasileira proíbe estrangeiros de terem mais de 20% de empresas aéreas. Denise Abreu acusa a filha do advogado Roberto Teixeira, Valesca Teixeira, de fazer pressão para a aprovação do negócio usando a influência do pai, amigo do presidente Lula. Teixeira teria recebido 5 milhões de dólares para cuidar do caso. A ministra Dilma Rousseff negou interferência no processo. O governo não participou da venda da Varig, o governo não decidiu sobre isso enquanto ministérios. A ANAC decidiu complementarmente ao juiz. As acusações feitas pela doutora Denise Abreu, elas são falsas. A ANAC identificou irregularidades na compra e pediu à Justiça investigação sobre o caso. A atual presidente da agência afirmou que não cabe ao órgão apurar as denúncias. É o Ministério da Defesa que apura os atos da diretoria da ANAC. No Congresso, a denúncia soou como uma oportunidade. A oposição já fala em ouvir Denise Abreu no Senado e até mesmo em criar uma nova CPI. De uma forma ou de outra, os governistas não mudam de ideia. Para eles, não é necessário convocar Dilma Rousseff. E depois dessa bagunça toda com esse grupo Volo, a Varig foi vendida para a Gol. E apesar de levar o nome Varig, não era mais a mesma. Vai ver a nossa estrela decolar. A gente vai cuidar e vai fazer a Varig assumir o seu lugar. Agora é turbinar e promover. Que a gente sabe onde quer chegar. E a gente vai longe pra vencer. Que a Varig tem força e vai crescer. Depende só da gente se envolver. O nosso sonho enfim está no ar. É, a Varig é um pedaço do Brasil. E é hora de voar e ser feliz. Cruzando o mundo inteiro, leste, oeste, norte, sul, por todo o céu azul. Você está convidado a participar deste momento da Varig. Venha crescer com a gente. Varig, Varig. E com o tempo, a Gol foi eliminando a marca Varig até ela desaparecer dos céus brasileiros. Só não desapareceu do coração dos brasileiros. Ô Variguinho, tá na hora, não tá? Um novo é um avião cheio de esperança, cruzando o universo, brilhando ao sol do amanhã. Vai voar o coração. O ano novo é um avião cheio de esperança, cruzando o universo. O amanhã é brasileiro. Leve a sério o Brasil. Vai voar o coração. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe o seu like, não deixe de se inscrever e até a próxima.